Ok. Bom, boa tarde a todas e todos. Em nome do GEPOM e do SEM, eu dou início a esse segundo dia do seminário Migrações e Deslocamentos. A palestra de hoje, a mesa de hoje, o título é A História Oral como Alternativa Metodológica de Afirmação de Direitos Humanos e Migrações. Contamos com a presença de dois pesquisadores, Cícero Krupp da Luz, professor do mestrado da Faculdade de Direito do Sul de Minas e professor de Relações Internacionais e de Ciências Econômicas na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. E Estela Cristina Vieira de Siqueira, doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e professora e pesquisadora do Centro Universitário do Sul de Minas. Bom, agradeço demais a presença de vocês e passo já imediatamente a palavra para a apresentação. Muito obrigada. Pode falar, né? Deixar a Estela falar primeiro, quero agradecer a Estela. Quero agradecer pela oportunidade. Bom, boa tarde a todas e todos também. É uma alegria muito grande poder participar desse evento juntamente com vocês. Agradecer muito pelo convite, também participar com o professor Cícero, que é a quem eu devo grande parte dos conhecimentos que a gente vai trazer aqui hoje, né? Então já pesquisamos juntos há algum tempinho. A temática interessantíssima que nos foi proposta com relação à história oral, realmente foi uma oportunidade incrível para a gente poder aprender mais sobre o tema também, e trazer um pouquinho dessa metodologia para os nossos temas de pesquisa, né? Alguns dos nossos temas de pesquisa com relação à migração e refúgio, no qual o contato com as pessoas é tão importante, tão imprescindível, né? Então, mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade, passar a palavra para o professor Cícero. Muito obrigado, é um prazer realmente estar aqui. Agradecer então a oportunidade ao GEPOM, ao SEM. É um prazer conhecer a professora Daisy, né, pesquisadora. Agradecer principalmente ao Felipe Honorato, que fez o convite, né, que a gente conheceu por intermédio da cátedra, né, da cátedra da União Europeia e de Migrações e Refúgio, que nós temos realmente na FECAP, e que ela justamente trabalha essa questão, né, que foi onde a gente uniu aí cerca de 30 estudantes e pesquisadores que durante o ano passado vem se dedicando a tentar entender os desafios que essa população vem trabalhando aqui no Brasil. São, então, 30 pesquisadores de todos os níveis, muito interessante, assim, de mais de 12 universidades e faculdades do Brasil, de todas as regiões do país, né, que eu tive o privilégio de ser o pesquisador líder, mas que todas as pessoas, principalmente a Estela e o Felipe, assim, foram das pessoas assim que lideraram também esse processo e que esse ano vão continuar trabalhando, né, desenvolver, certo? Então, agradecer muito essa oportunidade, é muito interessante trabalhar assim nesse ambiente né, multidisciplinar, né, e porque a gente que é do direito, né? Eu tive, na verdade, eu sou bacharel mestre em direito, mas meu doutorado foi em relações internacionais, então já dei uma forma mais transdisciplinar. A gente tem uma dificuldade e ao mesmo tempo uma vontade assim de trabalhar outras metodologias, né? Então esse flerte, né, e esse desejo de interação, ele é muito saudável, né, e ele é necessário, né, principalmente quando a gente está trabalhando a ideia e a perspectiva de direitos humanos. É isso que a gente vem trabalhar aqui hoje com vocês, e realmente gostaríamos de tentar demonstrar assim, o que a gente tem feito, eu no âmbito, né, de tentar trazer algumas, na verdade, resultados de talvez a maior contribuição que eu tenho feito até hoje na minha vida acadêmica, assim, seja conseguir ser algum orientador de grupos e conseguir ter pessoas que entendam essa perspectiva né, de alteridade e de compreensão do que é
tentar compreender, né, os direitos humanos e a migração. Eu tenho muito orgulho de muitos trabalhos que já foram realizados no grupo Direito Internacional Crítico, que nós temos na FDSM. Nós vamos apresentar o resultado de alguns trabalhos aqui. Então, sem dúvida, alguns dos nossos colaboradores vão estar assistindo e vendo isso. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhar aqui hoje com vocês, certo? Mas vocês também vão observar que o direito, a área do direito, das relações internacionais, né, ela é uma área muito conservadora. É uma área que tem... E ela é assim não só no Brasil, ela é assim não só agora, ela sempre foi assim, né? E ela tem um sentido até de ser assim, sabe? A gente tem que também compreendê-la, a gente tem que entendê-la, por que as regras talvez elas sejam mais lentas, né? Elas sejam mais conservadoras, né? Então, me parece que o conhecimento do direito ele tem realmente uma característica importante, e conhecê-la também é importante para entender, né? Muito bem, falei demais já. E agora vamos ir à apresentação, não é mesmo? Muito bem, já passei quase mais tempo do que eu deveria. Muito bem, então vamos lá, né, Estela? A gente vai mais ou menos tentar dividir essa apresentação em dois, embora seja um trabalho construído completamente assim, nós nos desenvolvemos, né, como eu e a Estela, nós trabalhamos já há 5, 6 anos juntos em muitos projetos. A Estela é uma mulher incrível, ela realmente é uma pesquisadora nata, é professora, enfim, e ela tem, né, doutorando em Direito Internacional também. Ela fez um mestrado conosco e lá na FDSM e agora faz na USP o seu doutorado. E ela é uma parceira já de muitos projetos e ela desenvolve muitas questões. E agora a gente vai desenvolver alguns pensamentos juntos. Eu vou falar o início, da parte um pouco mais teórica, e ela vai depois desenvolver uma questão e a gente vai, né, fazer um pupurri de outras questões, outros objetos. Certo? Vamos então ao que interessa. Muito bem, Estela, vamos projetar essa apresentação. Eu não sei como é que faz agora. Ah, tá. O slide fica ali. Muito bem. Então podemos voltar ali, porque eu quero ficar um pouquinho no título ainda. Pessoal, então a ideia do título ela é super importante. Vou voltar um pouco, Estela. Vamos ficar no... Obrigado. Desculpa. História oral, né, como alternativa metodológica de afirmação, certo? Vamos prestar atenção no título. Um bom autor, quando ele tem sorte, ele acerta no título. A gente tenta acertar. Então, olha só, alternativa metodológica, então, de afirmação. Isso diz alguma coisa já, tá? A afirmação dos direitos humanos e das migrações é o objetivo desse trabalho, é o argumento desse trabalho, tá? E a gente vai tentar dizer por quê, certo? A afirmação dos direitos humanos e das migrações. Isso não é algo dado. Não é algo dado. Essa é a questão, certo? É algo muito, na verdade, debatido, e isso é algo que me traz uma série de problemas até de âmbito pessoal e de pesquisa, porque há 20 anos, quando eu entrei na faculdade, era algo que parecia assim, o Norberto Bobbio tem um livro chamado A Era dos Direitos, que dizia, a gente não precisa mais procurar fundamentos dos direitos, nem filosóficos, nem sociológicos, porque os direitos já estão positivados. O que queria dizer isso? Eles já estão escritos. Quer dizer, se eles estão escritos, eles já estão ou estariam resolvidos. Mas será mesmo? Quer dizer, em 1988, nós colocamos os direitos humanos como cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? As cláusulas pétreas, para nós, né, do direito, né, pessoal? Então, estou tentando fazer uma dialética, um diálogo conosco. Nos direitos, das cláusulas pétreas, então, elas não podem ser modificadas, não é? Então, os direitos humanos os direitos humanos e fundamentais, né, direitos humanos e fundamentais são sinônimos, certo? Os fundamentais, eles estão nas constituições, os direitos humanos, eles são colocados no âmbito internacional, mas direitos humanos e fundamentais, como cláusulas pétreas, eles então estariam resolvidos, porque simplesmente eles precisam ser agora
colocados em políticas públicas, eles precisam ser utilizados nos municípios, nos estados. Então, eles não precisam ser mais fundamentados, eles não precisam mais estar em trabalhos, porque eles já estão resolvidos. Será mesmo? Aí, quer dizer, há 20 anos, quando a gente estava na faculdade, não se pensava mais nessa problemática, por eles, em tese, estariam resolvidos. Mas não foi isso que aconteceu. A gente errou. Né? A gente imaginava isso, porque já em 1992, 93, quando a gente teve a gente se abriu para o mundo, né? O Brasil sai de uma ditadura militar, inúmeros países africanos conseguem independência depois, né, da colonização terrível, né, e realmente pela colonização, né, vamos imaginar que Angola sai na década de 80, 75, né, uma série, a perestroika na União Soviética, surge 15 novos países, uma série de países se tornam dependentes depois da década de 80 e 90. Então a gente tem uma florescência de democracias, a gente tem inúmeros tratados de direitos humanos que se tornam obrigatórios na década de 80 e 90. A gente imagina que o mundo inteiro está cercado de tratados internacionais que a gente diz, nossa, temos direitos humanos finalmente no mundo, década de 80 e 90. E a gente pensa, resolvemos o problema dos direitos humanos no mundo. E a gente pensa, pô, então tá resolvido isso, né? E aí tá, pô, a gente positivou, o que quer dizer positivar no direito, né? A gente escreveu os direitos humanos estão no próximo, veja bem, a afirmação dos direitos humanos, em tese, estaria quase resolvida. O tratado sobre todas as práticas, contra todas as práticas de tortura, estava positivado. Quer dizer, positivado está nas legislações. Só que a gente começa a perceber que a letra fria da lei, ela não é a solução para todos os males, porque nem sempre as pessoas, as populações, elas precisam. É necessário uma letra fria da lei para convencer as populações de que isso é evidente. Né? Vamos ver então o próximo slide. E aí por quê? Porque eu me dei conta, e isso a gente vai ver então nas próximas pesquisas. Estela, pode ser o nosso próximo slide. Então, quando a gente se dá conta que os direitos humanos, na verdade, né, a gente tem tantos problemas para resolver, né, que, né, principalmente em países de evolução tardia, que a gente se dá conta do seguinte, que os direitos humanos são sempre contra-hegemônicos. Os direitos humanos e os desafios dos direitos humanos é uma luta constante e é uma linguagem sempre contra-hegemônica, sempre contra as forças. Não importa qual, é sempre difícil. Vamos pensar a luta contra a escravidão. As primeiras teorias que a gente tem de direito remetem, né, do direito ocidental que o Brasil utiliza, né, remetem a Roma, o direito romano, né, a dogmática romana, que é extremamente interessante, muito sofisticada, impressionante. Mas Roma nunca questionava seus escravos. Roma tinha escravos para todos os lados, todos os tipos, de uma série de formas. Né? Aristóteles tinha 18 escravos. A escravidão em Roma era normal. Né? Quantidade de tempos que não se escravizou, uma coisa impressionante, absurda. Né? Quantidade de tempo que se escravizou. O Brasil, o país com a maior população de escravidão africana que já se teve em todo o Ocidente. Né? Nós temos a segunda maior população de negros do mundo, né? A maior fora da África, né? Por conta da escravidão. Somente em 1888 nós vamos ter uma lei contra isso. Veja a quantidade de tempo que houve para nós termos, então, uma legislação que fosse dizer é proibido sob todas as formas, isso nunca mais pode acontecer. Nenhuma pessoa pode ser propriedade. Propriedade pode ser vendida, comprada. Né? Então, isso faz 120, 130 anos, pessoal. É muito pouco tempo. São 4, 5 gerações. É muito pouco tempo na nossa história humana. E isso é direitos humanos. Isso é direitos humanos. E isso precisa ser relembrado. A gente não tem museus do Brasil
em todas as capitais relembradas, histórias contadas, dizendo isso é todas as histórias falando dos antepassados, né? Por quê? Porque isso não é auto-evidente. Porque essas histórias não são... Então, o Thomas Jefferson, quando ele escreve num ato iluminado, né, de repente talvez de mais entropia, de mais, né, de sem querer, querendo, do que por querer, né? É mais ou menos como a nossa Constituição de 88, que é mais caiu um raio do que por querer, né? A gente tem tanto azar na nossa história que de repente às vezes tem sorte. Então é isso que acontece também em 1776, né? Ele fala assim: consideramos uma das boas tradições desse livro maravilhoso, chama A Invenção dos Direitos Humanos, que é de uma historiadora, evidentemente não do jurista, da Lion Hunt, né? Que ela diz o seguinte: os direitos humanos eles precisam ter evidências contadas por uma série de outros elementos ao seu redor para serem realmente terem um tipo de força. Eles conseguirem ter força, porque senão eles não se sustentam. Porque assim, se a gente simplesmente dizer consideramos essas verdades sagradas e auto-evidentes, é puramente retórica. É puramente retórica. Elas não são auto-evidentes. Isso é maravilhoso, mas não é auto-evidente. Ela não é. Ela, em primeiro lugar, é sagrada. Bom, daí a gente vai discutir o que é sagrado. E não é auto-evidente. É maravilhoso, mas não é auto-evidente. Evidentemente que não é auto-evidente, porque ela é contra-hegemônica. A gente está dizendo para as elites: vocês têm que tratar uma pessoa que tem R$1 bilhão e 1 bilhão de ações da Petrobras, que não vale mais isso, com uma pessoa que não tem nada. O cara vai dizer: não, eu não quero isso. Veja bem que eu fico, toda vez que eu imagino as pessoas dizem assim: mas como que os direitos humanos não deram certo? Eu disse: cara, que bom que eles estão dando certo às vezes. É a mesma coisa que as pessoas dizem assim, que deram certo às vezes. Como que o direito internacional não conseguiu dar certo contra os Estados Unidos? Bom, mas é claro que não deu certo. É muito difícil dar. Mas tu já viu algum grande bancário ser preso no Brasil? É muito raro também. Porque as pessoas com muito poder e dinheiro é muito difícil. As pessoas são muito otimistas ou inocentes, ingênuas. Quer dizer, essas pessoas dominam o poder. Né? Então, os direitos humanos eles são contra-hegemônicos. Como é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente tem e a gente consegue preencher isso com histórias, criar uma alteridade e dizer o seguinte: cara, a tortura é algo tão horroroso, tão vil. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui está o depoimento de uma pessoa que colocaram baratas na bunda dela quando ela estava na prisão. Aqui é o depoimento dela. Ela era minha avó. Que tu não vai discutir mais se é eficaz ou não, porque isso não existe, essa discussão. É o tratado contra todas as formas de tortura. E não se debate esse papo contra se é eficaz ou não é eficaz, porque simplesmente não existe isso, cara. Tu dá um depoimento sobre a questão que um refugiado ficou 4 dias sem poder se alimentar direito, porque ele estava dando toda a comida, o alimento para o filho dele, entendeu? Sem ter banheiro, sem ter nada. E daí tu vai dizer o seguinte: se tem direito de passagem ou não passagem. Essa é a questão. E aí então tu não vai discutir se é o direito ou não é direito. Simplesmente tem. Então, a história oral, ela nos remete para um outro momento de humanidade. Ela pode nos trazer para uma relação em que ela vai preencher
os direitos humanos e as migrações e o refúgio, justamente para fazer com que essa luta dos direitos humanos, que deixe de ser uma relação simplesmente de colocar uma série de relatórios. A gente pode passar agora, Estela, para as próximas também, né? Uma série de relatórios, evidentemente, a próxima slide, uma série de relatórios, uma série de pesquisas que possam estar maculados, eventualmente, não, pode ser aquele ali, desculpa, aquele eventualmente maculados com vieses até colonialistas, né? Ou até formas que a gente está pensando assim, e tentando fazer nossa pesquisa, vendo determinados relatórios que às vezes vêm com números, às vezes com algumas questões, e que a gente não se dá conta, não percebe, né? Então a história oral, ela pode, além de preencher essa relação de que os direitos humanos sempre vão ser contra-hegemônicos, eles também podem desvelar relações importantes de uma independência local. Tá? Então, essa é a segunda relação importante que eu queria trazer. Né? Além deles tornarem os direitos humanos, então, mais fortes, eles deixam a pesquisa cada vez mais... então, essa é a segunda questão. Né? Além de ser uma luta contra-hegemônica, eles vão deixar a pesquisa de uma forma cada vez mais localizada, com um viés cada vez menos, nesse sentido que a gente tem refletido muito ultimamente, né? Colonizado, com uma perspicácia muito mais interessante. Os últimos 3 trabalhos que nós tivemos na FDSM, a gente trouxe essa imagem do véu, né? A gente teve vou colocar uma questão interessante que a gente teve, com mulheres sírias, né? A gente está acabando de publicar um trabalho que os relatórios e os trabalhos acadêmicos que a gente tinha uma hipótese de que a hipótese que a gente tinha de entrevistas, né? Antes de fazer a entrevista com a pesquisadora que foi realizar a entrevista para nós, a respeito dos possíveis da possível xenofobia e preconceito que haveria no ambiente de trabalho com a recepção das imigrantes sírias no Brasil, por conta, né, olha que interessante, por conta dos países nórdicos, né, dos países do norte, Europa, Estados Unidos, serem países em que lá há uma forte relação entre o terrorismo islâmico, naqueles ambientes, né? Lá, todos os relatórios e toda a literatura diz o seguinte, que as pessoas sentem, né? As pessoas têm um preconceito e sentem, né? E se relacionam com xenofobia em relação ao véu. Então, a nossa hipótese é que elas iam sentir preconceito também. E a gente teve, né? É muito difícil fazer as entrevistas com elas, né? Mas até agora, né, o número que a gente conseguiu das mulheres, que não foi muito grande, mas todas as mulheres que a gente entrevistou agora, 100% delas falaram o seguinte: e aí o preconceito que a gente foi com esse, assim, nenhum brasileiro teve preconceito com a gente. Eles perguntam no máximo tu sente calor? Que é assim, e é um ambiente de acolhimento depois que você entra, né, na questão da comunidade dela. Não, os brasileiros não têm preconceito com o nosso véu, eles veem, tal, eles se sentem acolhidos, né? É um outro ambiente de receptividade a respeito do véu das mulheres sírias hoje. Não é um respeito de ambiente porque não tem um ambiente de terrorismo, não tem esse ambiente, porque e aí é uma questão de descolonizar nós mesmos a respeito da possibilidade de também ver quais são os reais problemas de direitos humanos que eles enfrentam aqui, que não é esse, que é a questão econômica, que é a questão social, que é a questão de talvez os mesmos problemas que as pessoas de vulnerabilidade têm em questões de classes sociais. Né? Então é muito interessante da mudança de paradigma quando a gente vê. Né? E daí, por último, eu também queria só falar e colocar para minha colega falar também que a importância, a gente pode passar, que é entender
que os direitos humanos eles precisam ser entendidos, né? E esse globo eu coloco, claro que ele não é ele precisa ser entendido não como um paradigma científico, mas sim como um paradigma, vamos dizer, né? Nem paradigma, né? Não de um viés estritamente, sim, vamos dizer assim, restrito, né? Mas sim como um abrir de horizontes. E de chamar a atenção, né, para as questões de problemáticas de direitos humanos, né? Mais ou menos esse círculo, né, que onde está mais demarcado, em tese, né, vive ao menos ou quase, né, metade da população mundial, né? Porque aqui a gente tem praticamente a Índia, a China e a Indonésia, né, o Japão, a gente tem quase mais metade da população mundial, a gente vive ali. E nesses locais não há nenhum sistema regional ou regional de proteção aos direitos humanos, né? E quase todos esses países não há sistemas importantes, nem mesmo os nacionais de proteção aos direitos humanos. Tá? Como se sabe, a China é um país com muitos problemas de direitos humanos, de perseguições a minorias. A Rússia também é um país terrivelmente com problemas de perseguições a direitos humanos. A Indonésia também. Agora a gente está vendo o que está acontecendo em Myanmar. Então são países super problemáticos com relação ao sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Mesmo as pessoas, né, a África tem um sistema regional de proteção dos direitos humanos. Nós temos 3 grandes sistemas, né, que é o sistema africano, o sistema europeu e o sistema interamericano. Então, mas nessa região, que é para mais da metade da população mundial, ainda não tem qualquer sistema importante de regional de proteção dos direitos humanos. Então, mesmo que a gente, às vezes, né, veja o sistema nacional brasileiro, a gente veja ainda alguns problemas, né, eu só queria lhe chamar a atenção que existem ainda disparidades gigantescas nesses contextos, né, e mundos muito difíceis, né, que a gente tem e questões ainda muito difíceis, principalmente quando a gente pensa em noções de imigrantes e de refugiados que precisam ter essas passagens, né, essas passagens de lugares e de locais, certo? Então agora a gente vai continuar com a maravilhosa Estela, que vai continuar a nossa apresentação, e depois a gente faz um final. Quer que eu passe para ti, Estela? Pode deixar, só que eu tava com dificuldade aqui para retornar o microfone, que eu tava com o microfone desligado. Não sei se vocês conseguem me ver. Tá tudo tranquilo? Não, bom, eu acho que não, acho que vocês consegue. Acho que eu tenho que sair. não, acho Eu não sei se eu tenho que sair. não, acho que não. Melhor. Bom, enfim, mas vocês estão me escutando direitinho, né? Mas eu acho que de algum jeito, acho que o Felipe vai fazer isso. Bom, então, prosseguindo ainda a fala do professor Cícero, ele já introduziu a parte histórica, então eu vou iniciar fazendo um apanhado com relação à pesquisa em refúgio, especificamente dentro dos relatórios da Acnur, e como que os relatórios internacionais eles vão se relacionar com a história oral, que ainda é uma metodologia subutilizada, já que eu vou fazer advogado do diabo do Acnur e da OIM. A maior parte dos relatórios ainda são qualitativos, então, quando nós não entramos nos sites das agências especializadas para procurar mais informações, mais dados sobre quem são aquelas pessoas, os dados eles não nos trazem rostos, eles não nos trazem histórias, não nos trazem nomes, são números, né? Então, hoje nós temos 280 milhões de pessoas em migração, em mobilidade humana, e nós temos 79 milhões de pessoas em situação de deslocamento forçado. Isso representa 1% da população mundial. Só que 1% da população mundial, por mais que pareça ser um número muito pequeno, vocês imaginem que a população do Brasil toda se movendo ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Nós temos 280 milhões de pessoas migrando. E também o que esses dados nos trazem sobre essas pessoas, né? Eles nos trazem muito pouco, mas de qualquer forma esses dados eles são importantes, é preciso sim ter uma ideia da proporção numérica dos fluxos migratórios, e infelizmente é impossível se contar a história de todos os refugiados ou de todos os migrantes. Então, o Acnur
em uma tentativa de especializar os seus funcionários, de especializar os seus agentes cada vez mais. Sempre circula dentro das suas estruturas alguns working papers, os mais variados temas, para que eles fiquem a par do estado da arte da pesquisa em refúgio. Na academia, normalmente, né? Eles vão do empírico para a literatura, a gente vai da literatura para o empírico, ou às vezes a gente fica até mais preso na literatura do que ir para o empírico em si. E um dos working papers que circulou dentro do Acnurs com relação ao assunto é o da Julia Poles, que é esse que aparece aí na referência no nosso slide, que é da Universidade de Oxford, e a Universidade de Oxford tem hoje o Refugee Study Center, que é bem famoso, que conta com bastante pesquisa etnográfica, bastante pesquisa de campo. E ela vai listar as vantagens das perspectivas orais da história oral, dentro da metodologia da história oral, para a construção dos estudos em refúgio, porque eles não são comuns dentro dos estudos em refúgio, a gente normalmente vê muita revisão de bibliografia ou revisão de estatística, e ela mesma fala isso. Então, comunicação, inclusive política, dos refugiados, para dar voz para as narrativas individuais, capturar a riqueza das experiências individuais, os desafios em loco, de forma também a contribuir com os meios de solução a longo prazo, compreender melhor o processo de trauma pelo qual essas pessoas passam. Às vezes, durante a gravação, enquanto a pessoa fala, ela vai entrar no estado de catarse, e, enfim, por isso também que tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de metodologia, né? Não sei se o professor Cícero quer fazer alguma inserção nesse momento. Não estou vendo. Não, pode ir. Pode ir. Tá ótimo, sempre. Não, você vai sempre, você é dona do tempo. Tá bom. Bom, e a Julia Poles, então, ela fala que se a narrativa ela é tão importante para nós seres humanos, que é de forma a nós compreendermos as nossas experiências, as nossas realidades, então nós pesquisadores, nós deveríamos ser mais atentos também ao que as histórias dos refugiados, dos migrantes dizem sobre o passado deles e também sobre o presente deles. E aí surgem algumas questões, né, mais voltadas à questão metodológica. Será que dá para confiar nessas memórias, né? Será que essas memórias, diante de um trauma, por exemplo, elas são lineares para efeitos de metodologia? Qual a influência da presença do pesquisador no ambiente, né? As pessoas desconfiam um pouco até se acostumarem com a presença do pesquisador. Isso varia o resultado? Questões relacionadas a gênero. Em algumas comunidades, como o professor Cícero falou, além da questão, né, dos resultados surpreendentes, do não preconceito, às vezes como a gente teria expectativa com relação aos refugiados, também tem a questão de mulheres que não conversam com homens, ou que elas não se expressam diretamente para o entrevistador, elas são traduzidas pelos homens do meio em que vivem, né? Isso também modifica os resultados. Com relação além disso, né, com relação a essa parte dessas diferentes nuances da história oral, tem uma outra pesquisadora também, Elizabeth Tonkin, que também é de Oxford, e tem um livro dela que nós tivemos até um pouquinho de dificuldade para achar, que é o Narrating Our Past, The Social Construction of Oral History, e ela fala que do mesmo jeito que nós temos vários gêneros literários, de escrita, de redação, nós temos romances, nós temos poesias, nós temos biografias, nós também temos esses gêneros na fala, cada pessoa fala de um jeito, né? Cada pessoa se expressa de uma forma. E a genealogia das narrativas, né, as nuances, tem comunidade que os senhores mais velhos, eles contam as histórias cheias de metáforas, e o pesquisador, ele tem que estar sensível a esse tipo de situação também, a esse gênero de fala, né? E essas abordagens da antropologia, elas sempre são tão ricas para a gente que é de outras áreas, né? A gente se envolver com esses métodos etnográficos é sempre fantástico. Eu gosto muito do Arjun Appadurai, a visão crítica, que eu tenho certeza que vocês entendem muito melhor que eu, mas a visão crítica da abordagem sobre os movimentos migratórios dentro do contexto geopolítico do lugar. Eu gosto muito dessa análise que ele faz. E ele fala, em um artigo dele de 2019, que a gente também tomou por base para essa apresentação, agora 2019, né? Estou em 2020 ainda. Mas estou presa no ano passado. Então, vocês estão vendo como é que a memória atrai a gente, né? E esse artigo do Appadurai, ele chama Traumatic Exit, Identity Narratives and the Ethics of Hospitality. Então, ele
traz várias questões relacionadas à migração. E ele fala que, com relação aos refugiados e aos traumas dos refugiados, as narrativas identitárias que os arquivos, então, os arquivos vão trazer essas narrativas identitárias e eles não são apenas registros do passado, mas eles são mapas para o futuro. Porque esses arquivos, eles não são só os documentos, né? Não são o RG que você traz, não são o passaporte que você traz, são as fotos, são as cartas, são os objetos pessoais. Né? E, nossa, pulei os slides todos, né? Esqueci de passar os slides. Mas agora, professor Cícero, não sei se quer fazer alguma incursão aqui. Não, isso tá excelente, né? Que essa a ideia agora, então, que a gente estava conversando é justamente tentar trazer, né, algumas dessas fotos que foram, na verdade, do Brian Sokol, né, que é são super premiados, né, super interessantes também, que só essa apresentação já daria uma apresentação, né, um seminário que daria para falar, e ele tenta, na verdade, também evidenciar e falar sobre a própria, valorizar, né, a relação dos refugiados e como que ele pode relacionar, né, não a relação, e acho que isso também a Estela trouxe e a gente queria trazer de uma maneira talvez mais evidente, falando em evidências, né? E eu deixei batido que a história oral não, pelo menos na perspectiva que a gente se propôs, não seria apenas uma ideia de fala, não é mesmo? Mas também de todo um recorte social que pode ser trazido no caso em específico, o imigrante e o refugiado. Né? Então, esse retrato pode ser por via dessas suas fotografias, né? Pode ser pela literatura, né? Pode ser também pelo filme. Né? Tem por exemplo, quando os jornais, os cotidianos, né, começam a se interessar mais pelos refugiados e pelos imigrantes. Isso se torna algo importante. Né? Então, atenção para isso, então. Isso é muito importante no nosso argumento. Isso é muito importante, na verdade. Então, olha, e todo argumento é isso. A alternativa metodológica diz o seguinte, que a afirmação do direito dos humanos, em especial do refugiado e do imigrante, só terá sucesso, né, no nosso caso, na medida em que tiver acompanhado dessa história oral. Então, quer dizer, os últimos 20 anos que eu estava falando, a gente teve ou não sucesso, às vezes a gente fica pensando, por quê? Porque talvez, né, às vezes a gente pensa, eu ficava pensando, será como professores, o que a gente errou? Então não foi só nós, né? Foi nós um pouco, mas foi talvez todo a sociedade, ou nós, ou um aparato de criação intelectual, de relação com a mídia, de criação desta relação com a produção de bases importantes que evidenciam essas pessoas, essas relações. Vejam bem como, e isso é evidenciado, por exemplo, no livro da Lion Hunt, e é evidenciado, por exemplo, quando a gente pensa a quantidade de histórias negras que foi necessário relatar para que o racismo fosse finalmente... tem racismo. A quantidade de histórias de mulheres em sofrimento para dizer, tem violência doméstica, sabe? Então, a gente não pode contar com alteridade sempre, infelizmente. Né? É isso que a gente quer dizer, né? Mesmo, Estela, continua, por favor, desculpa. Não, imagina! Pode continuar. Não, vai lá, agora você. Continue contando essas maravilhosas fotos que foi a Estela que selecionou, inclusive. Então, essas fotos, elas fazem parte de uma exposição do Acnur, na verdade. O Brian Sokol, ele é fotógrafo da ONU. E eu acho que foi uma surpresa o resultado dessas fotos. É uma exposição de 2016. E o que ele foi? Ele foi atrás desses refugiados que estão nessas imagens que a gente utilizou para ilustrar os slides.
E ele pergunta para essas pessoas qual é a coisa mais importante que você trouxe com você para cá, né? Tanto que essa exposição ela chama The Most Important Thing. E é, cada pessoa tem, assim, são coisas diferentes que representam coisas diferentes para as pessoas. Então tem alguém, eu trouxe a Bíblia com a qual eu fui batizada, eu trouxe fotos que me lembram de pessoas que não puderam vir. Esse senhor da foto em específico é o senhor de Angola. Ele fugiu de madrugada quando ele era criança, fugiu da Angola. E o pai, que já é falecido, como o filho, né, esse senhor da foto, quando ele era criança, ele estava sentindo muito frio de madrugada, o pai colocou o terno sobre ele, esse terno era do pai. Então a coisa mais importante que ele tem é esse terno. E todas essas. Então, cada foto tem uma história, né, por trás, são os rostos por trás do refúgio. E essa campanha ela foi tão premiada na época que ela se transformou em campanha oficial do Acnur. Essa campanha ela foi transformada em um poema. Vocês conseguem achar na página oficial do Acnur. É um poema narrado pela Kate Blanchett, salvo engano. É uma campanha de 2016. Mas, continuando um pouquinho mais, né, sobre a questão da parte histórica, né, enfim, professor... Não quer passando também as outras slides? Desculpa. Passando as outras, deixa eu passar. Essa eu adorei também, essa achei maravilhosa essa foto. A questão da parte histórica, ela vai ser relegada a um segundo plano, e eu vou mencionar aqui o professor Philip Marfleet, da Universidade de East London. Nós falamos sobre direitos refugiados, nós falamos sobre direitos humanos, sobre reconhecimento do status de refúgio, né, porque não é atribuição, reconhecimento, na verdade, que ele já tem esse direito. Mas a gente não fala sobre o recurso histórico. Raramente a gente fala sobre o percurso histórico dessas pessoas, que é tão importante para a afirmação dos direitos humanos. E tem uma frase do Michel Trulot que, inclusive, conversa muito bem com o que o professor Cícero falou sobre a questão da afirmação histórica dos direitos humanos, que a história ela é fruto de poder. Então, ou a versão bem piorada dessa frase, né, a história ela é escrita pelos vencedores, raramente pelos vencidos. O que é um problema metodológico para a construção de direitos dos migrantes, dos refugiados, porque como que nós podemos falar desses direitos sem compreender a história por trás dos eventos que vão gerar esses fluxos de refugiados ou de migrantes, ainda que voluntários, mesmo que sejam migrantes econômicos, embora a gente possa questionar se tem voluntariedade ou não, né? Mas refugiados deixam seus países por fundado temor de perseguição. O que causa essa perseguição? É uma questão étnica. Quando começou? Entre quem? Qual foi o caractere que levou à perseguição? Então, refugiados surgem onde o Estado falha ou onde ele não existe. Então, Zimbábue, Sri Lanka, Somália, Sudão do Sul, Darfur, Iraque, Iêmen, a própria Síria, né? Todos nos falam do passado. E é evidente que a maioria dessas metodologias que são adotadas pelo Acnur, é claro, né, porque o escopo, o mandato institucional dos órgãos relacionados à migração são para soluções rápidas, né, ou mesmo que sejam soluções a longo prazo, mas a gente pauta essas soluções do presente. E a academia também se apega a essa questão do contexto presente, né, na forma de estudos, em políticas públicas. Então, não significa que não são importantes esses estudos, mas, na verdade, existem muito mais respostas ao longo do percurso do que simplesmente pensar no agora. Existe uma necessidade de se compreender mais da história por trás desses eventos para pensar soluções a longo prazo também. Exatamente. Complementando, assim, o que a Estela está dizendo, talvez é que o objetivo, né, talvez o objetivo, a missão, né, está escrito a missão, né, missão das agências, justamente está escrito ali, o mandato institucional dessas agências e órgãos, ele não está preocupado, certa pergunta, né, deles é diferente da nossa, justamente, né, justamente a pergunta deles é esse, né, é o presente mesmo, é resolver o problema do pessoal que está ali, né, e eu até entendo, né, vamos dizer assim, eu estou sendo, não estou querendo ser conivente, eu estou querendo só ser, o pessoal está ali sempre resolvendo, é que nem bombeiro, né, imagina, é um campo de batalha, tem uma questão política, né, que é geralmente só o fato do pessoal estar entrando dentro de uma soberania, geralmente não é um lugar que tem, geralmente eles só estão em lugares onde não é legal estar, né? Eles nunca estão na Noruega, né? Então, assim, só estão em lugares difíceis. Né? Então, assim, é sempre... Né? Então, vocês estão resolvendo
coisa. Quem é que vai pensar somos nós. Né? Então, eu acho que justamente o nosso objetivo, o nosso objeto de pesquisa é refletir, é dar 2 passos para trás e pensar, não, então vamos ver quais são as outras perguntas, né? Então, isso que nos sobra, que nos resta. Então, assim, acho que a gente pode fazer, para eles dá para fazer esse senão e tá tudo bem, né? E eu vejo mesmo, ontem mesmo, né, no Congo, né, teve um problema seríssimo, né, de atentar né, contra uma pessoa, né, da Itália, lá, e eu acho que tem agências lá da ONU no Congo, e uma pessoa conheço, e tá super difícil lá, sabe, a agência da ONU lá. Então, não é brincadeira, sabe, você estar nesses lugares, mesmo para nós brasileiros. E então, o que eu queria só dizer é que talvez isso também, vamos dizer, dentro da questão de oportunidade de pesquisa, de ideia de pesquisa, né? Eu acho que a gente tem que ter sobriedade de entender qual, nesse caso, seria o nosso papel, principalmente dentro de uma interdisciplinaridade. Qual que é a próxima foto ali, Estela? Acho que a gente já está no nosso limite de 15 minutos finais. Né? Isso. Isso sim? Ainda dá pra gente dar uma espichadinha. Então, 10, 15. Só 5, professora? 10. 10, tá bom. 10, não sei, não entendi. Não entendi. 15, vocês estão direitinho, 15, então 15, tá? Até as 3, tá ótimo. Ó, a história contada por esse primo. Justamente, isso a gente já falou, Estela, mas só para exatamente, justamente, só para terminar, existe justamente esse livro, com esse nome, com esse título, chama Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, que é um livro bom, não é um livro ruim, né? Até que não é um livro ruim. Até. Só que o que acontece, se a gente for ler ele, né? A Estela falou, né? Que é do Fábio Comparato, que é um professor da USP, que não é um cara assim... Ele é... Né, tá gravando. Não, é um cara contrário de direitos humanos, não posso falar. Mas o que acontece? Mas eu dizer, mas a metodologia é conservadora, né? Então é isso que a gente está dizendo. Enfim, a gente é um professor que é um professor já que talvez ele é um professor que se eu fosse quando eu estivesse no lugar dele, ele está com 80 anos, se eu estivesse no lugar dele, na época dele, eu faria o mesmo livro, mas hoje, se ele estivesse no meu lugar, ele faria outro. Então, essa é a ideia, né? Eu acho que é essa a questão. Eu acho que hoje a gente temos que fazer outras perguntas, outros lugares, e agora eu imagino que são outras questões. Eu acho que naquele lugar, naquele momento, se for ver, está escrito lá. Está escrito uma série de convenções, convenção. Hoje não é. Hoje é entender justamente a ideia das pessoas. É a história deles, é tentar afirmação sobre um ponto de vista, sobre um outro ponto de vista, sobre um ponto de vista de como que essas questões podem ser evidenciadas e sustentadas ao longo do tempo. Esse é o nosso problema. Eu tenho que ficar dando hoje palestras e perguntar: os direitos humanos são para todos? Eu tenho que responder essa pergunta de forma séria. Eu não posso ouvir falando debochadamente. Se eu começar isso de forma debochada, metade das pessoas saem, sabe? Porque eu acho que é debochado falar isso. E eu tenho que realmente pensar assim, será que são para todos os direitos humanos, pessoal? Sabe? E por quê? Sabe? Por quê? Então quer dizer que não deu certo a afirmação histórica dos direitos humanos do jeito que foi escrito, pelo menos. Ou pelo menos não foi suficiente. Não que não deu certo, não foi suficiente. Acho que deu certo, foi importante. Mas acho que ainda tem caminho, né? Muito bem. Vamos lá, Estela. Próximo é você. Bom, com relação, então, também a essa questão da história contada pelo mainstream, eu trouxe aqui para a gente uma situação bem curiosa, né? Que a gente sempre... É um fato bastante conhecido, mas a gente só conhece uma parte da história, né? Como é comum a todos os fatos históricos de grande proporção, mas questão da partição da Índia e do Paquistão, né? Metade do século XX, a divisão da Índia Britânica. A parte política foi muito bem documentada, a gente conhece Gandhi, a gente conhece o Conde de Mountbatten, tudo é muito bem documentado, mas houve fluxo de refugiados. O que aconteceu com essas pessoas, né? Hoje, a gente tem a Rupi Kaur, né, que sempre conta um pouquinho da história dos pais. Eu não só gosto dos livros dela, como sigo ela também nas redes sociais, ela sempre conta a história dos pais dela.
Mas vocês sabem qual que é o único livro que conta a história dos deslocados da divisão do Paquistão? É um livro de ficção que chama O Trem do Paquistão, de 1956. O autor é o Khushwant Singh, eu não sei se fala assim o nome dele, mas ele fala sobre a migração dos hindus, dos muçulmanos, dos sikhs, dos cristãos, mas todos personagens fictícios, e só. Esse é o relato que tem do período da partição do Paquistão. E aí, na década de 90, vem um grupo de pesquisadores que vai começar a mudar essa abordagem e vão partir desse testemunho individual dos sobreviventes, que é o professor que coordena esse projeto, o Urvashi Butalia, e ele pega um estudo que ele faz dos apanhados das cartas dos refugiados durante esse período para revisitar as memórias do pessoal que viveu a situação ali no Punjab, de fato, né? Ouvindo as histórias das pessoas comuns, pessoas que não são protagonistas dos dramas nacionais, né? E tem um autor que é o Tony Kushner, que a gente também utilizou para a apresentação. Ele tem um livro que chama Remembering Refugees, e ele fala que essa ocultação da história oral dos refugiados, ela não é inocente, porque os relatos pessoais, eles desconstroem as versões do script nacional de como a história foi contada, né? Então, de repente, não foi daquele jeito, de repente os heróis não eram heróis, né? O professor Cícero falou no começo. Então, a gente reconta muitas vezes na academia essas histórias do mainstream também, quando a gente vai fazer construção histórica de trabalho acadêmico. E o Tony Kushner e o Klaus Newman, eles têm uma outra referência também, que é não tem refugiado estudando refugiado? A gente faz disciplinas sobre refúgio em universidade, não tem refugiado estudando refúgio? Não tem coleguinha de sala que é refugiado? Percebe? Então, aí, voltando um pouquinho no Appadurai, a importância do arquivo, né? O refugiado, o imigrante, ele tem direito de agência, ele tem o direito de clamar para si também os espaços de memória dentro das narrativas oficiais, né? E não sei se o professor Cícero quer falar alguma coisa? Pode continuar, então. Tem uma questão só para a gente sentir mas a gente está com pouco tempo, né? Tem uma questão incrível sobre essa questão das fontes, né, e de rever heróis, né, de uma polêmica muito grande no Brasil sobre, por exemplo, uma possível, né, uma questão historiográfica brasileira sobre a queima de arquivos do Rui Barbosa, né, e sobre a polêmica que ele teria mandado queimar uma série de arquivos sobre a escravidão brasileira, né? Logo depois, e ele é um dos heróis, né, da escravidão brasileira, que isso praticamente destruiu toda uma possibilidade de milhões de imigrantes brasileiros, africanos, saberem sua origem, saberem de onde vêm, quem são, quem são seus ascendentes, né? Existe um problema gigantesco com isso, né? Quer dizer, eu não sei, é um problemaço essa questão. E o Rui Barbosa é ainda no direito uma das questões, um dos grandes, assim, né? Enfim, o constituinte republicano, né? É uma pessoa que é um homem intocável, né? Então, para vocês verem que essas questões ainda no Brasil me parece é muito necessário ser revisto, e no direito pouquíssimas questões são tocadas, né? Então, eu convido todos os historiadores a quiserem, né, conversar e fazerem outras parcerias de pesquisa, estamos abertos. Vamos lá. Cícero, vamos até às 2h10, tudo bem, a gente aí tem 50 minutos para discutir. Vocês estão indo bem e estão provocando uma série de discussões muito importantes para todos nós, então só tenho a agradecer. Sigam, por gentileza. Obrigado. Obrigado. Mas a gente já está terminando, esse é o último, penúltimo. A gente depois a gente conta as historinhas. Obrigado, Deise. Pode ir, Cecil. Não, pode ir, tá bom, mas eu ia falar um pouquinho antes. Eu ia... Peraí, deixa eu me localizar.
aqui onde é que eu ia falar. Eu ia contar a questão de uma pesquisa que a gente encontrou também da Lupita Nath, professora Lupita Nath, da University of the Incarnate Word em San Antonio, nos Estados Unidos. Ela é coordenadora do Departamento de História, e aí ela vai falar da questão, ela tem uma pesquisa sobre refugiados do Butão. E aí ela conta como que ela se aproximou das pessoas, como é que ela ganhou a confiança do pessoal, para conhecer as histórias, porque é um outro aspecto interessante também das pesquisas etnográficas, né? Esse vínculo de confiança do entrevistado no entrevistador. Então, ela usa a pesquisa participante com a participação observacional, e aí ela vai fazer a codificação dos dados, para categorizar os dados, dentro da pergunta de pesquisa e dos objetivos. Então, ela vai identificar os tópicos mais importantes dentro das narrativas, ela identificou os problemas de problema mesmo, não problema de pesquisa, as semelhanças e as diferenças dentro dessas narrativas, para ver o que pode ser, às vezes, uma distorção da memória, e aí ela vai montando tudo isso dentro da metodologia. Então, assim, é um estudo muito interessante também, eu acho que conforme a gente foi vendo os relatos de história oral dentro da pesquisa em imigração e refúgio, são sempre muito interessantes, né? Dá vontade de fazer a história oral também. Inclusive, a minha tese era para ter sido pesquisa etnográfica, eu só não fui por conta da pandemia. Mas acho que era mais isso que eu queria dizer mesmo. Tadinha, ela ainda tá com esse choro aí gravado, né? Que ela não conseguiu. Ela queria fazer todo o Oriente Médio também, mas depois a gente fala sobre isso. Mas assim, aí no fim a gente tem essa citação da Marielle Massé, né? Que é siderar e considerar migrantes formas de vida, que acho que tem a ver com o fim, assim, com bastante o que a gente quis trazer, né? Que na verdade, né? A grande finale aí que a gente quis trazer. Ai, meu Deus, tá tocando o telefone na minha cara. Que horror. Espero que alguém atenda. Desculpa. Na verdade, o objetivo será chocante. Não é singularizar cada vida perdida. É quase o contrário. Experimentá-la como semelhante. Isto é, também dessemelhante. E experimentarmos como semelhantes dessemelhantes. Eu sei que pode ser... depois a gente pode falar sobre isso. Mas contemporâneos, interdependentes, iguais, devendo sê-lo. Se, todavia, é insubstituível, e ela não é exatamente porque igual e deveria sempre ser locomotal. Tá. Né, qual que é essa ideia? Né? E acho que ela bem... vamos dizer, audaciosa, né? Audaz, eu acho que a gente precisa ser... Acho que a palavra é necessária, né? Não mais usar esses termos radicais, né? Precisa ser radical, não precisa ser audaz, né? Porque no sentido de pensar e ser talvez menos, até na academia isso é necessário, né? Menos, acho que o liberalismo, e que todos nós estamos, né, submetidos, né, e essa cultura da superexposição e dessa de algum momento ela nos deixa, ela nos faz acreditar que nós somos muito singulares, né, que nós somos realmente nós somos muito especiais, assim, né? E isso nos coloca numa posição cada vez mais medíocre, essa que é a questão. E se a gente conseguisse entender que nós somos, na verdade, parte de uma coletividade, se a gente conseguir entender cada vez mais, eu acho que eu falei disso no começo, né? E eu me sinto muito melhor, e a Estel sabe disso, porque a gente se encontra no nosso grupo, quando a gente consegue fazer a pesquisa coletivamente, assim, ou pelo menos em parte a pesquisa coletivamente, e a gente consegue se encontrar no outro, assim. E isso também acontece no direito, eu acho. Finalmente, eu acho que pelo menos minimamente o direito serve para alguma coisa nesse sentido, que é entender que todos nós podemos compartilhar essas experiências para não perecer, né? É isso que quer dizer. Quer dizer, eu não preciso... Eu sofri uma tortura, eu estou te falando, tu não precisa ser torturado. Eu sofri
algo que tu não precisa sofrer. É isso que os direitos humanos querem dizer, rapaz. É só isso. É só isso que ele está falando para ti. É isso. O que tu pode... O Estado pode te perseguir, que o outro pode te perseguir, e que tu mesmo pode ser uma ameaça contra ti mesmo. Essas 3 coisas que eu tento explicar para os alunos. É isso que os direitos humanos estão fazendo, e que a experiência do outro pode te ajudar. É isso que é, então, a singularizar, que cada vida pode ser também, certo? É só experimentar que o semelhante, no fim, ele é todos alguma coisa, né? Então, eu acho que essa experiência, ela pode ser o máximo, né? E na verdade, para mim, honestamente, a gente faz tudo isso, né? Mas às vezes parece tão... chega a ser chocante ter que fazer todo esse esforço para tentar demonstrar para o outro que é necessário ter empatia, né? Mas se é necessário, a gente vai continuar fazendo. Muito obrigado. Eu realmente não tenho nem o que dizer, assim, o que é trabalhar com a Estela. Ela é uma mulher, assim, ó, tão dedicada, tão incrível mesmo, assim. É tão fácil falar com ela, que realmente, ela, assim, além de ser, né, olha só, elegância, né? Ela é realmente muito fácil trabalhar com a Estela. Muito obrigado mesmo, Estela, muito obrigado mesmo. E palmas para nós dois, para todos, né? Mas a gente acho que foi bem. Muito obrigado. E o Felipe por ter nos convidado novamente. E muito obrigado para a Deise ter nos escutado aqui. E foi uma ótima experiência, eu acho. Gente, te agradeço imensamente. Estou encantada aqui com a perspectiva de trabalho que vocês estão propondo, com esse olhar sobre o direito dessa perspectiva muito delicada, muito sensível, enfim, pelo carisma que vocês dois têm e, obviamente, o comprometimento que vocês têm com a pesquisa, com o campo de trabalho de vocês, enfim, com os direitos humanos, né, sem dúvida nenhuma, e acho que, assim, vocês nos provocaram de diferentes maneiras, eu acho que, inclusive, eu acho que a gente tem que continuar essa conversa, porque vocês estão trabalhando como historiadores, assim, com um nível de comprometimento gigante, que é isso, que é formulação de políticas públicas, estabelecimento das relações internacionais, e, ao mesmo tempo, construir esse acervo de experiências que diz muito sobre como que as pessoas estão lidando com essas rupturas, essas disrupturas, né, na vida delas, e o que isso provoca para, enfim, para o tabuleiro global, né, como que esses deslocamentos mudam completamente as sensibilidades, porque na medida em que a gente encontra com esses, a gente não seremos os mesmos se, de fato, escutarmos de maneira sensível a essas trajetórias de deslocamento. Isso é belíssimo. Eu tenho esse livrinho também, comprei o Siderar. Maravilhoso. Considerar é meu livro de cabeceira. É maravilhoso. Eu vi, Stella, que você estava com ele, eu achei o máximo essa sincronicidade. Muito bacana. Antes de eu colocar, eu acho que seria bacana ver, eu não estou enxergando as perguntas, se eventualmente tem perguntas, Felipe, se o pessoal que está aqui conosco eventualmente formulou. Não. Por enquanto não, Deise, pode prosseguir. Não temos, estamos zerados com tanta provocação, não é possível, gente. Então, vamos aproveitar acho que falar um pouquinho mais sobre o ineditismo dessa proposta. Eu achei bem bonito como você começa positivando, né, positivando a lei, e a lei fria, como é que você trouxe, tão bonito isso. Que a positividade da lei, enfim, às vezes não significa muito, é como se ela não tivesse a espessura da existência, da vivência, ela tem essa secura, né, essa secura para contemplar as experiências, as vivências, os traumas. Achei super interessante. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, como que essa pesquisa foi sendo desenhada, como é que vocês foram estruturando e como que vocês foram ousando. Eu tenho tido relação aí com um grupo de advogados muito progressistas e muito engajados,
e estou numa relação, assim, de amor com vocês, assim, estabelecendo um diálogo muito bom, porque quando vocês são bons, são muito bons. Tem a coisa da retórica, do comprometimento, da eloquência, transformar tudo isso enfim, em algo que mude, de fato, a vida das pessoas, que incida sobre a vida das pessoas, né? No nosso campo, a gente demora um pouco mais. As ideias, para que elas transformem, as ideias virem, enfim, provoquem, descarrilhem processos, às vezes demora um pouco mais. Acho que seria legal vocês aproveitarem esse espaço, a gente tem ainda um tempinho, contar um pouco do processo de construção e resultados, talvez, porque essa é uma perspectiva ousada, ela é muito artesanal, é um trabalho muito artesanal, por isso que é tão difícil, e o que você falou agora, Cícero, é isso, a gente faz, é transformador, e óbvio que ouvir uma única pessoa, sobre uma única experiência, enfim, que seja uma experiência liminar, ela nos transforma, ela nos faz diferente, e o quanto a gente consegue depois irradiar essas histórias, o quanto a gente consegue ser esse vetor de comunicação do que a gente escuta e que, obviamente, a gente quer que reverbere. Isso reverbere, seja na elaboração, enfim, numa espécie de ajuste da lei, a lei que seja uma lei mais permissiva e mais flexível em relação às experiências, seja interferindo com as pessoas que estão ao nosso lado imediatamente, com os alunos, a perspectiva de fazer esse trabalho, que é um trabalho tão delicado e tão inovador, ecoar. Então, passo a palavra para vocês. Então, eu acho que vou começar, pode ser, Estela? Posso começar, Estela? Pode. Então tá, Pode. Como é que foi? Eu acho que... mas assim, então, é engraçado, porque migrações, eu tive contato com as migrações, acho que em 2013, e eu entrei, e aí eu estava trabalhando com isso em Porto Alegre, e eu, de repente, tive que me mudar para Minas, porque eu acabei tendo doutorado e fui começar a trabalhar na pós-graduação online, no mestrado, né? E aí eu abri eu comecei a dar aula e tive desse grupo de pesquisa, e acho que já em 2014 começou comigo, já, sei lá, 2015. Não, foi 2015. Começou a trabalhar. Agosto de 2015. Ela trabalha comigo desde agosto de 2015, olha que loucura. E aí, então, quase desde o começo. E daí, desde então, a gente... E desde 2014, quando eu cheguei, por influência também do doutorado, que foi numa outra área, né, que foi ciência política e relações internacionais, eu tinha uma influência bastante grande de tentar uma perspectiva mais empírica, né, de tentar buscar trabalhos que ouvissem já mais, né, tivessem essa questão de história oral, começava já um campo de direito empírico, né? Eu acho que foi o primeiro encontro de direito empírico, se não me engano, foi em 2014, 2015 também. Acho que agora a gente está no 7º, 8º, esse movimento de direito empírico estava começando. Então, foi os primeiros momentos que eu comecei a tentar fazer com que os meus alunos se engajassem nisso. E lá em Pouso Alegre, eu tive o interessante de tu ir para um programa pequeno, assim, né? Porque é um programa que é uma faculdade, é uma fundação, né? E é uma faculdade que é só de direito, assim, mas era um lugar, assim, né? Que se dedica muito, né? Como é uma fundação, ela coloca todo o dinheiro em si, é um lugar, assim, que eu tenho muita liberdade também, assim, então sempre confiaram bastante no trabalho. Eles dizem assim, tu tem liberdade de fazer, né? Ninguém impôs, assim, desde que seja um trabalho bem feito, eu sempre fiz trabalho. Tu pode, né, inovar se tu quiser, conversar, pode fazer o que tu achar. Então, comecei a tentar desenvolver esses trabalhos na área do direito internacional local, vocês tentam fazer, então, vamos fazer trabalhos locais e que dialoguem. Assim, eu queria, assim, o direito internacional não precisa ser o direito dos diplomatas,
né? Não precisa ser o direito do Ministério das Ações Exteriores, não precisa ser o direito, ele pode ser um direito internacional aqui. Então, vamos pesquisar, então, onde é que estão os imigrantes aqui, vamos pesquisar onde é que estão. Então, a gente começou, por exemplo, a procurar onde é que estavam os haitianos, onde é que estavam as pessoas em vulnerabilidade, onde é que tá. E aí começaram a surgir trabalhos de pessoas, assim, pequenos trabalhos, né, porque o mestrado era curto, mas, assim, por exemplo, a diferença do entrevistar 5 mulheres haitianas e 5 homens haitianos, e fazer, né, tentar fazer, por exemplo, a diferença de discursos e verificar qual era a diferença de gênero entre homens e mulheres quando chegavam, né, e verificar se existia. Será que há uma diferença de gênero entre né, migrantes, refugiados, migrantes haitianos e haitianos? E a gente via que existia. Né? Porque a mulher fica mais em casa, porque ela tem que cuidar do filho, e daí ela não aprende português, e aí ela não consegue mais emprego, e aí ela não sei o quê. Daí tem uma série de consequências, lógico. Daí o que acontece? Daí ela não consegue documentos, daí os direitos, quer dizer, quais são os direitos fundamentais que não são acessados por conta dessas consequências de ser mulher. Né? Então, também tinha uma questão relacionada a isso. Então, o gênero, né? E aí também a gente teve algumas consequências interessantíssimas, né? A Estela até falou ontem, né, sobre esse trabalho, que eu acho que foi o trabalho realmente que a gente, talvez um dos trabalhos mais interessantes, que não foi exatamente com refugiados imigrantes, mas que eu acho que com história oral foi o mais impactante que eu orientei e que a gente fez, que foi com ciganos, que foi a gente acabou, a gente entrevistou lá 2 acampamentos ciganos em Pouso Alegre, e a gente realmente fez foi algo inacreditável, assim, né? Porque eu brincava não, né? Não era brincadeira, eu falava assim, que eu comentava que eu sempre comentei, e a gente começou a tentar trabalhar nos direitos, assim, nos livros de direitos humanos, ou nos livros de direitos humanos que tentavam trabalhar minorias, e não tinha os ciganos. Então, assim, nos livros que tinha que ter, nem nos livros de minorias tinham ciganos, sabe? Eles são tão minorias que nem nos livros de minorias eles estavam. Então, não tinha, sabe? Não existia. Eles não são representados em nenhum lugar. Eles não têm representatividade, porque, assim, a questão gay tem representatividade no Congresso, até, sabe, eles são discriminados, mas eles têm a parada gay, tem, sabe, a questão LGBT, tem os deficientes, tem uma lei sobre deficiente, tem o Tratado Internacional, tu tem os refugiados e imigrantes, então, os ciganos são os últimos da fila do pão. Eles são, assim, eles são invisíveis. Eles ou são invisíveis, ou eles são acochados, assim, inacreditável. Certamente eles vão ser os últimos da fila da vacina, ou não vão ganhar vacina. Tu não sabe, assim, eles não estão na vacina. Tu não vai achar eles, sabe? É uma coisa inacreditável. E esse foi um trabalho incrível, assim. A gente fez assim, daí a gente fez um quanti-quali com eles, a gente conseguiu, porque eles eram apenas 70, assim, a gente fez um questionário. Você tem carteira de identidade? Não, sim, não, sim. Se você é alfabetizado, todos eles viviam em tendas, eles não têm, e aí o que acontece na Constituição Federal é o seguinte, a casa é um lugar inviolável, não a tenda. Então a polícia chega como quer. A polícia não respeita a casa, a tenda. Então, assim, as pessoas, eles não têm endereço fixo, então eles não podem ter uma série de direitos, eles não podem ter carteirinha do SUS, eles não podem marcar consulta no médico, eles não têm daí direito a medicamentos gratuitos, eles não têm direito à saúde. Então, todos os direitos fundamentais deles estão sacados. A Constituição diz que a gente é um país aceita diversidade. Não é verdade. A gente não é um país que aceita diversidade. Os ciganos não estão contemplados. E eles foram expulsos pelos portugueses em 1820. Sabe? Então, assim, é inacreditável, assim, é incrível. A gente também fez daí, por último, assim, a grande questão que a gente fez lá foi das mulheres. A gente também conseguiu fazer um trabalho com mulheres angolanas, congolesas, não, desculpa, nigerianas.
a gente tentou fazer, a gente ficou assim, a gente ficou 3 meses tentando pegar as mulheres que eram refugiadas do Boko Haram, tá? Que vinham para cá para um refúgio do Boko Haram. A gente marcou mais ou menos umas 15 entrevistas, mais ou menos isso. Todas elas, na hora, não, elas conseguiam assim, na hora, não queriam. Na hora, não. Na hora, não. E aí a gente utilizou que era, daí no fim, foi o silêncio. Né? A gente teve que usar, os homens só falavam o nome delas. E, na verdade, elas eram, ou por causa, é sempre o trauma ou o machismo, assim. E depois a gente conseguiu uma professora africana, a Amy Nayang, participou da banca, inclusive, que estava no Instituto de Relações Internacionais da USP, que é uma professora que é nossa, que sempre nos ajuda. E aí ela explicou até a relação das mulheres que vêm refugiadas para cá, que elas geralmente vêm por algum tipo de questão, né, de traumatizada por um abuso, que é alguma coisa que pode ter acontecido, ou porque elas realmente não falam com mulheres desconhecidas ou são autorizados por outro homem, né? Então o título que acabou ficando do trabalho é o silêncio das mulheres, e porque também é uma resposta assim de pesquisa, né? Quanto não tem isso. E é o silêncio das mulheres nigerianas e refugiadas do Boko Haram, né? Acho que foi esses 3 grandes assim trabalhos que a gente veio. E daí isso, quando o Felipe nos convidou, né? A gente pensou, né? Eu e a Estela, e a Estela, o objeto de pesquisa dela, né? Embora o nosso grupo não seja só de refugiados e imigrantes, né? A gente tem um grupo que até o nosso projeto de pesquisa agora é sobre né, decolonização da teoria do direito e do direito internacional, porque a gente está tentando imaginar, porque para mim assim a questão da colonização ela não terminou e nem começou, na verdade, assim. A ideia de repensar o direito no Brasil e realmente os recortes históricos e uma série de documentação, assim, né, que a gente está falando agora da questão do Rui Barbosa, mas assim, aqui eu, por exemplo, a minha evidente, né, tá falando de evidência, estou agora com essa palavra, mas no Rio Grande do Sul, que eu sou originário, assim, quantidade de documentos ainda e possibilidades de pesquisa que há, assim, do direito nacional é inacreditável, assim, sobre que foram deixados passar e que podem ser revistos como possibilidades para mim, assim, né, de reordenação da construção do Estado brasileiro né, da questão da reordenação ali e construção das fronteiras enfim, eu acho que sim, a gente foi impressionantemente, principalmente no direito, colonizado de uma forma bárbara assim, mentalmente, assim, e só replicado os dogmas assim de uma forma muito vergonhosa, assim, mas dá para explicar por quê também, né? Mas um dos objetivos seria também reconstruir, e eu tô, não é porque eu estou aqui, mas a Estela sabe porque muito voltado para esses estudos históricos mesmo, né? Com essas perspectivas, não só de história oral, mas de documental também, né? A gente tem bastante, o meu objetivo eu gosto muito de repensar essas questões, certo? E a Estela é super, né? O negócio dela é realmente migração, né? Fala isso. Eu sou realmente bem monotemática. Já tem um tempinho que eu estou só, né, afunilando, pesquisando a migração. Agora, no doutorado, eu estou concluindo minha tese sobre infância refugiada. E uma das minhas frustrações, e é engraçado, Daisy, que você falou da questão da gente, no direito, a gente ser tão mais aberto, né? Mas a gente tem a visão completamente contrária, né? Que, na verdade, as pesquisas de vocês são muito mais interessantes do que as nossas. As referências que vocês usam são muito mais interessantes do que as nossas. A gente sempre fica extremamente encantado. E a minha pesquisa da tese, ela era para ser uma pesquisa etnográfica com crianças, e foi uma das primeiras preocupações da minha orientadora era: como é que você vai fazer uma pesquisa com criança e o que você quer com esses resultados? Como é que eu ia encaixar o problema de pesquisa nos resultados que eu ia achar? Inclusive, a minha qualificação, além de tirar a parte etnográfica por uma questão, né, da pandemia agora, um dos embates foi que uma das convidadas, ela falou assim: desapega da tua hipótese, você está apegada na tua hipótese, você quer prová-la de qualquer jeito. Então, a gente... e aí eu falei: pior que eu tô realmente apegada na minha hipótese, eu tive que admitir, minha orientadora queria me matar, mas
essa questão realmente da gente desenvolver outras formas de pesquisa, da gente ir até as pessoas, para a gente isso não é comum. Né? E as pessoas, elas nem sempre recebem isso de uma forma boa. Às vezes, né, que é um problema que eu acho que todos os orientandos do professor Cícero passaram por isso. Não só questões preconceituosas com relação à segurança de fazer a pesquisa, mas também para quê? Para que você quer isso? Para que você quer pesquisar isso? Que é o mais comum. Até esse isolamento agora do EAD das disciplinas do doutorado traz uma certa tranquilidade, porque era uma pergunta recorrente de todo início de ano. Para que você quer fazer? E sempre tinha um colega que perguntava: por que você quer pesquisar infância? Por que você quer fazer pesquisa etnográfica? E eu acho que realmente essa transição nossa de tentar buscar uma razão de ser do direito em si, muito mais do que a letra fria, como o professor Cícero falou, e tentar trazer essa dimensão mais humana, que muitas vezes, por mais que a impressão seja diferente do nosso trabalho, por vezes a gente sente que falta. Né? Então, eu acho que seria mais isso. Desculpa, agora eu vou falar assim, não, sem dúvida, eu estava só contando, né, eu estava numa hiperrealidade minha, assim, achando, né, contando como se fosse... Eu estava só naqueles meus 10 minutos de delírio, achando que estava tudo bem. Na verdade, que a Estela é verdade. Agora me trouxe para a realidade, né? Que os meus alunos geralmente sofrem todo isso que ela está falando, né? Em casa, né, dos colegas e dos meus filhos, da família. Os próprios meus colegas ficam dizendo, não, isso aí isso é psicologia cognitiva, isso aí é psicologia social, isso aí não é tese de direito, isso aí não é... Isso não pode. Então, assim, é realmente uma forma... Mas quanto mais eles acham que eu estou, né, errando, né, me parece que mais certo a gente está, né? Porque, na verdade, o ser conservador é conservar o passado e repetir o que já foi feito, né? Então, né, de modo geral, eu não quero ser conservador quase nada, né? Então, assim, não quero ficar conservando principalmente pesquisa, né? E trabalhos ruins, né? Horríveis. Então, principalmente no direito, assim, que ficam conservando aquele modo de ser, assim, dos tribunais, porque o problema é que, sabe o que é? Bom, tu sabe, né? Não sei se... que daí eu não sei se tu conhece ou não o que acontece no direito. É que o problema o direito, de modo geral, era pesquisa feita por juízes e promotores que ficavam repetindo a si mesmo, sabe? Era um egocentrismo enorme. Os caras diziam, não, vou ficar... Ô, aluninho, fica aí estudando as minhas decisões. Os caras ficavam... Então, assim, ficava assim, era uma repetição disso, é sério. Então, assim, vai lá e fica aí, lê o meu livro, estuda as minhas decisões, isso, e eles diziam que isso, assim, e lê a minha doutrina. Os caras chamam os livros deles de doutrina. Então, assim, vai lá e fica aí, é isso aí, sabe? Ele falou assim, não, agora vamos ver, vamos fazer estudos de campo. Não, isso aí é coisa de doido, né? Bom, então vamos ser doidos, né? Vamos quebrar paradigma, né? Então é isso aí. Então, na minha banca do Estela, só retificando, eu acho vocês, o grupo de vocês, arejado, eu sei muito bem o quão conservador é o campo, que é dificílimo e que não está nem um pouco flexível para pensar multidisciplinaridade, novas ferramentas, dispositivos, não sei muito bem. Por isso que é tão surpreendente essa abertura, essa capacidade de transitar com outros campos, de escutar e de se dispor a fazer uma pesquisa que todos nós aqui estamos envolvidos no grupo, e esse é o motivo, o mote da nossa conexão, que é os estudos em memória social, construção de memória social, através da produção de narrativas de história de vida, histórias temáticas, e que é isso, que o tempo todo nos vulnerabiliza, que a gente não tem certeza de nada e a gente não tem uma espécie de prevalência sobre a fonte, né? Quer dizer, a gente não tem um poder sobre as fontes, são fontes muito, muito porosas e que se desmancham e que estão
que são absolutamente afetadas pela nossa presença, como vocês trouxeram. Em algumas situações foi possível, outras não foi possível. Mas eu ia fazer uma última pergunta. O Guilherme fez uma pergunta grande, mas ele acha que foi contemplado, que o Guilherme, que é colega nosso, que também pesquisa questões ligadas a refúgio, me chamou a atenção a parte onde foi colocada a relação da história oral com os refugiados. Eu acho que vocês responderam, mas se eventualmente vocês quiserem falar mais alguma coisa, gostaria de saber se vocês poderiam citar algumas experiências pessoais profissionais no contato com estes migrantes em suas pesquisas. Mas depois, ao final, ele falou, acho que minha resposta já foi respondida, mas tenho mais um chorinho aí, se eventualmente vocês quiserem. E as fontes, isso é uma pergunta importante. Como é que vocês estão trabalhando esse material que vocês escolhem? Para onde vocês estão desovando esse material? Como é que vocês estão trabalhando isso? Se ele está disponível? Porque são pesquisas maravilhosas, né? Interessantíssimas, acervos que vocês estão fazendo. Então, isso é importante. Obrigado. Então, a gente tem ainda algumas coisas que estão acontecendo, né? Isso até talvez vocês podem nos ajudar, assim, sabe? Tem algumas coisas que talvez a gente possa trabalhar, inclusive, se vocês tiverem dispostos, a gente pode, enfim, trabalhar. A gente não sabe muito, sabe, sobre algumas coisas, assim, por exemplo, fontes, depósito de fontes, talvez, se vocês têm algum tipo de depositário virtual, não sei, é possível a gente talvez ter algum tipo de conexão com isso. As nossas dissertações, né, de mestrado, elas todas estão publicadas online, né, então vocês podem acessar. A faculdade, né, a fundação, chama FDSM, né, Fundação né, de Direito do Sul de Minas, FDSM, né, se vocês colocarem fdsm.edu.br, se colocarem mestrado, lá vocês vão ver todas as dissertações, estão lá, né, do Cícero, né, se vocês olharem, vocês vão me achar. Então, lá tem as dissertações, vocês podem né, encontrar, e eu já tenho também, se vocês entrarem na academia, vocês vão entrar, vai ter praticamente os meus artigos, alguns dos meus artigos que eu publiquei com alguns alunos, e tem algumas questões já vinculadas com isso. Alguns desses trabalhos, eu acho que estão virando livro também, eu acho que são importantes também serem publicados, né? Mas a gente tem algumas dificuldades, assim. Eu sei que eu fiz um trabalho com... mas aí foi quantitativo, né? Eu fiz um aluno meu, quando ele analisou todos os votos quando ele analisou todos os votos do impeachment, né, golpe, né, não sei, da Dilma, quando a gente tem um artigo bem interessante sobre isso, que se chama voto destituinte, né, que a gente chamava de voto destituinte, que aconteceu na Dilma, e a gente analisou se eram votos políticos ou jurídicos, né? A gente analisou voto por voto, e a gente fez essa análise e colocou no WordPress. Aí a gente fez, né? A gente colocou esse tipo de... A gente tenta deixar isso disponível, né? Mas, dos 513 votos. Mas a gente analisou... Desse tamanho a dissertação. Dessa altura. A gente analisou 3... A gente ouviu 3 vezes aquela horrorosa daqueles votos. Mas, enfim, a gente às vezes tenta fazer, né, a gente tenta colocar, mas, inclusive, é uma ótima pergunta que eu nem sempre sei responder. Se a gente pode até ter um diálogo melhor sobre isso, onde depositar essas questões, né? Porque a gente sempre passa, né, pela plataforma Brasil, embora eu seja contra isso, tá? Até é um debate ético interessante, assim. Para mim, isso é uma barbaridade, é um absurdo, assim, esse negócio de conselho ético, porque jornalista pode fazer qualquer pergunta, por que eu não posso fazer, né? Eles aceitam, assim, o dia que disserem não para mim, tá sendo gravado, mas qualquer coisa, podem vir para mim e perguntar, né? Porque eu sou responsável pela pesquisa, eu sou professor, doutor, e a pesquisa, quem vai determinar sou eu,
sabe? E eu sou responsável pela pesquisa, não uma outra pessoa que vai determinar que eticamente ou qual é a pesquisa. Isso, eu não sei o que vocês estão pensando sobre isso, sabe? Mas eu acho uma falta de absurdo, de vergonha do que querer que, sabe? E isso não existe para mim, tá? Esse negócio de ter que um que de plataforma, o que falar da minha pesquisa. Se fosse em pesquisa em seres humanos, ok. Mas agora eu vou ter que o conselho de ética ficar vendo o que eu vou pesquisar, fazer pesquisa. Mas é só que me faltava isso. Mas a gente faz porque o meu diretor pede isso para mim. Mas se fosse por mim, eu não faria. Mas enfim, então essas questões. Agora vai ser uma outra pesquisa ótima do véu, que vai sair também, e eu vou questionar vocês. Então, assim, eu peço para que vocês quiserem seguir a gente, então, nas plataformas também da FDSM, no Instagram, a gente tem vários projetos que saem sempre lá, e nas redes sociais também, Cícero Luz também, eu estou sempre botando no Instagram, se quiserem seguir, eu boto nos projetos lá. Também foi muito bom participar com vocês aqui hoje, foi incrível, desculpa se a gente se exceder um pouco, mas eu acho que isso faz parte de um pouco de sangue hoje em dia, porque senão a gente morre mesmo. Maravilhoso, muito gente. obrigado. Felipe, você que é um pesquisador da área, de repente, se quiser colocar alguma coisa, aproveitar aqui a presença dos dois, que é uma presença tão iluminada, e, enfim, se não, eventualmente, acho que não tem mais perguntas. Se Felipe não for apresentar nenhuma questão, a gente encerra e pensa nessa possibilidade da gente articular novas conversas. Eu queria mesmo, sabe, Deise, eu não sei como é que a gente pode fazer, desculpa, Felipe, mas agora já que a gente, vamos dizer, terminou oficialmente, né, eu realmente entrei lá com vocês, e se vocês tiverem realmente uma possibilidade aí de interdisciplinar, de ter uma rede, eu gostaria muito, né, de participar, tá? A gente tem um programa de pós-graduação, que é 4, enfim, não é super ótimo, mas é bom, e eu gostaria de ter esse vínculo. Oficialmente estou fazendo isso. O Felipe foi o puxador aqui, o curador do seminário. Acho que depois a gente pode marcar com todo o grupo e com a Valéria, que é coordenadora do GEPOM, e, enfim, curadora e idealizadora do GEPOM. Pensar, porque na verdade é uma discussão. Já está inscrito, você está positivado aqui, já virou um documento, não tem mais jeito de você voltar atrás. Sacralizamos aqui a nossa conversa, esse é o lado, talvez bom, não sei. Mas é uma discussão super interessante entre a oralidade e a escrita e essa coisa da retroalimentação, né? Como a escrita precisa disso, como a oralidade também precisa sacramentar para poder ganhar corpo, e acho que é um tema aí muito interessante de articulação entre os dois campos, né? Disciplinares, história e direito. E a gente precisa... Felipe, alguma coisa mais? Não, de minha parte não, Deise. Estou aqui, fiquei super feliz com o papo entre vocês e eu acho que essa questão do Cícero querer depois prosseguir com esse papo depois, né? Porque eu acho que minha intenção em fazer o seminário foi essa mesmo, né? Reunir pessoas que eu conheço, no trabalho das quais eu acredito e tentar depois construir links futuros, né? Eu acho que essa vai ser minha maior satisfação, né? Como resultado desse seminário. Bom, gente, então, em nome do GEPOM e do SEM, eu, enfim, dou por encerrada aí essa nossa conversa. Agradeço demais, vocês são articuladíssimos, engajadíssimos e absolutamente apaixonados pelo que fazem. Então, eu não sei, eu me identifico muito, eu sou assim também, e isso faz uma diferença, dá uma sensação de que a gente aguenta os trancos do nosso trabalho e, enfim, e os trancos do nosso contexto atual, que de fato está nos tirando as vísceras, né? Então, vamos seguir juntos e caminhando. Vamos seguir juntos. Fortes. Vamos lá. Tá bom? Prazer, gente. Beijo, muito bom. Foi um prazer. Sabe, muito bom passar a tarde juntos, que aí dá, às vezes, aquele cansaço bom, né? Sim. Muito mesmo. Tchau. Muito mesmo. Super obrigada, viu, gente? Imagina. Tchau, boa tarde para você. Tchau. Obrigada. Tchau.